Gente, estou trazendo aqui pra vocês a segunda parte, né? Aqui somos na parte 2 do vídeo do relato do parto. Então, na parte 1 eu gravei pra vocês o relato do parto, entendeu? A partir do momento que a minha bolsa estourou aqui. Eu tô aqui fora, você está vendo, né, que eu tô aqui fora, porque Matheus tá dormindo lá fora. Lá fora, gente. Matheus tá dormindo lá, misericórdia. Matheus tá dormindo lá dentro, aí meu marido tá lá com ele, né? Aí eu resolvi gravar aqui fora pra não fazer barulho e eu, né, consegui gravar tranquilo aqui pra vocês. E para quem não assistiu o vídeo, né, na primeira parte do relato de parto, eu vou estar colocando um link aqui embaixo, porque esse vídeo que eu tô fazendo é a continuação dele, entendeu? Então aquele vídeo lá foi o relato do parto, né, do momento que minha bolsa estourou até na hora ali do expulsivo de Matheus. E agora eu vou contar para vocês o pós-parto, né, a partir do momento que Matheus nasceu e até como foi o pós-parto para mim. Porque cada mulher é diferente, entendeu? E cada gravidez também é diferente. Porque foi muito diferente. Tudo foi diferente de Laura para Matheus. Então, como eu contei pra vocês no vídeo do parto, eu vou contar só um pouquinho aqui, só pra puxar mais o assunto do outro vídeo. Né? Lá no vídeo eu terminei falando, né, que aí Matheus nasceu, graças a Deus. Aí, ok. Eu falei e encerrei o vídeo, né? Terminei lá o vídeo com vocês, como vocês viram. E como eu tenho falado pra vocês no último vídeo lá, né, do parto, eu sofri muito mesmo, demais da conta, gente. E até depois que eu fui perceber que o Matheus estava atravessado, entendeu? Então, desde então eu não sabia que ele estava, né, atravessado na minha barriga. E só depois, né, que eu tive aquele momentinho ali que eu percebi que dava pra respirar, eu respirei fundo, né? A hora que eu fui colocar a mão na minha barriga, fui conversar com ele, né, pra me ajudar, conversar com meu filho aqui dentro. Aí nesse momento eu percebi que Matheus tava virado, atravessado na minha barriga, entendeu? Gente, tava literalmente atravessado. Porque é tanto que ficou como se fosse duas bolas aqui assim, e dava pra sentir a cabeça dele de uma parte, né, assim, debaixo da costela, e a parte do pezinho, desse lado aqui, entendeu? Então ele tava literalmente atravessado. E a hora que eu fui olhar pro médico, olhei assim pro médico, tipo assim, eu olhei com um olhar assustada, como assim? O menino tá virado. Aí, na mesma hora que eu pensei em falar alguma coisa, aí aquela contração, barulho, aí aquela contração veio de novo. Então, no momento que eu pensei em falar alguma coisa, tipo assim, gente, o menino tá atravessado, eu não ia conseguir, né, talvez eu falava lá com eles lá, que eu não ia conseguir nunca ter ele normal, ele naquela posição. Aí, mas porém, na mesma horinha, só foi o tempo de eu respirar mesmo. Enfim, aí aquela contração horrorosa veio, aquela dor que parecia que tava, sabe, parecia que tava cortando os pedaços de mim. Gente, foi horrível mesmo. Não, misericórdia. Aí veio, entendeu? Aí a gente não falei mais nada. Aí que eu pensei que não, aquela contração foi passando. E aí falei, aí ele, né? Aí ele falou comigo, né, o médico, como falei pra vocês no outro vídeo. Aí a próxima contração, você coloca força, respira e coloca força que ele já vai sair. Aí eu falei com ele, tipo assim, vai sair como? Porque essa cabeça dele tá aqui do lado, olha aqui, pega pra vocês verem. Tipo assim, na minha cabeça, eles não estavam vendo, entendeu? Porque não falou nada comigo, mas assim, depois que eu fui parar pra pensar, claro que eles viram, porque tava, sabe, tava muito... Quando pegava, dava pra sentir como fala, tipo como se fosse um bolo de um lado e de outro, assim, porque ele tava literalmente atravessado, entendeu? Gente, mas enfim, era só contando só um pouquinho pra vocês, né, relembrar um pouquinho do outro vídeo. Eu sofri muito, misericórdia, Deus. Gente, não é à toa que eu fui gravar esse vídeo pra vocês depois de 2 meses, né? Depois de 2 meses que eu consegui pegar o telefone e gravar pra vocês. Aí, ok, né? O Matheus saiu, graças a Deus, Jesus Cristo, graças a Deus. Aí eu pensei, até falei, né? Não sei se meu marido ouviu. Pronto, graças a Deus o sofrimento acabou, não vou sentir mais dor. Na minha cabeça eu tava pensando isso, agora não vou sentir mais nada. A dor, aquela dor de, sabe, acabou, não vou sentir, agora eu estou tranquila. Graças a Deus, eu só vou curtir agora o meu filho. Já quero ir embora logo pra casa, pra nunca mais na minha vida passar por esse momento aqui, na minha cabeça, entendeu? Aí, ok, né? Mas aí, né, depois que tirou o Matheus de mim, aí já levou pro... limpar, né? Limpar, colocar roupinha. Não, claro, primeiro colocou em cima de mim, né? Mas depois fez o que tem que ser feito.
Aí, gente, eu comecei a sentir uma tremedeira. Eu fui tremendo, um frio absoluto, que tipo assim, tava congelando, minha boca tava ficando roxa. E eu de frio, e toda, como fala? Quando a gente tá sentindo muito frio, fica toda arrepiada, sabe? De frio. Então, eu tava desse jeitinho, muito frio, um frio, eu tava tremendo assim, tremendo. Aí eu pedi a médica lá, a enfermeira, né, um cobertor, mas colocou, a gente sabe que cobertor de hospital é bem fininho, né? Aí colocou um em mim. Aí, tipo assim, eu pedindo mais outro. Se eu não me engano, colocaram... Se eu não me engano, não. Acho que foi uns 3 ou 4 cobertores assim em mim. De tanto frio que eu tava sentindo. Muito frio mesmo, calafrio. Gente, foi horrível, entendeu? Aí ok, né? Enquanto isso, e sentindo muita dor. Muita. Eu pensava, mas como assim, né? Na vez de Laura, e Laura saiu. E depois disso, não senti mais nada. Mais nada. É tanto, todo mundo fala, né? A dor do parto ali só dói na hora. A criança saiu, nada. Mas e realmente é desse jeito, entendeu? Mas eu acho que tem uma. Mesmo que for pouca porcentagem ali, tem muitas mulheres que ainda continuam sofrendo depois que a criança sai, entendeu? Tenho certeza que assim, depois que eu passei. Na minha cabeça era. O parto só é sofrido ali. Nem durante. Enquanto a criança sai, acabou. Na minha cabeça era, eu sempre pensei nisso. Mas aí, depois que eu passei por tudo isso, eu percebi que não é, gente. Como eu falei pra vocês, né? Posso ser que tenha uma pequena porcentagem, mas não é assim com todas as mulheres. Eu passei por isso, depois disso que eu vou perceber, gente, eu tenho certeza que outras mulheres já passaram por isso. Eu nunca ouvi falar, mas tenho certeza que já, entendeu? Então, eu além desse calafrio, desse frio todo que eu tava sentindo muitas dores. Uma dor no corpo todo, aqui assim, na minha barriga, tipo debaixo do útero, do útero não, do estômago, é como se fosse no útero mesmo, entendeu? Muita dor. Era uma dor assim, que parecia que não tinha saído. Assim, claro, tava menos um pouco, mas era muita dor ainda. Aí eu todo tempo pedindo à enfermeira, né, a médica, na verdade, que tava lá comigo, um remédio. Aí ela falou, como foi normal, eu pedi a menina pra trazer comprimido. E eu querendo falar assim, sabe? Não, sei lá, injeção mesmo para o efeito fazer, negociar mais rápido. Eu querendo falar, não, falei. Eu falei que tava sentindo muita dor, né? Ela, não, mas como foi normal, não tem problema sem comprimido não, entendeu? Vai passar rápido também. Ok, gente, e nada desse comprimido vir, entendeu? E eu toda hora pedindo às enfermeiras, assim, as médicas sumiram de lá, né? Que fica ali só no parto mesmo, aí fica as enfermeiras. E toda hora eu pedindo às enfermeiras remédio. Aí elas falavam, né? Deixa eu ali ver se a médica já receitou. Aí lá, a médica não tinha receitado ainda. Meu marido foi lá pedir esse médico, eu tava sentindo muita dor, gente, muita dor. Gente, tava sentindo muita dor ainda depois que ele saiu. Depois que eu tive o Matheus, né? Depois que o Matheus saiu. Aí meu marido foi lá e nada desse remédio, disse que ia mandar. Só sei que eles foram me dar esse comprimido, acho que umas 2h30 depois. Foi 2 horas, porque o momento que Matheus nasceu foi 5h52 da manhã. Eu fui tomar esse remédio uns 8 e pouco. E a hora que eu tava sentindo muita dor, e toda hora eu pedindo, gente, esse remédio, todo santo hora, meu marido pedindo esse remédio, entendeu? Agora, mas tem hora que hoje eu penso, talvez, né, porque talvez tinha algum tempo no limite, né, que eu poderia tomar esse remédio, né? Eles só não me falaram, mas talvez tinha esse limite ali, e por isso que não me deram o remédio ainda. Aí, ok. E todo esse tempo, eu lá em cima da cama, do jeitinho, como é que fala? Do jeitinho que eu ganhei, Matheus. Do jeitinho fiquei lá na cama, porque tava saindo muito... Eu não vou falar a palavra, mas, né, eu tenho certeza que vocês me entenderam aqui agora. Tava saindo muito mesmo. E aí eles colocaram, né, muito pano, aqueles panos, sabe, do hospital, assim, por baixo de mim, porque tava, nossa, tava saindo muito mesmo. Eu lembro que depois disso, a médica, né, mas o médico vieram não, foi lá me ver, porque tava, além de muita dor, além de muito que eu estava perdendo, entendeu? Tava sentindo muita dor também, muita dor, né? Aí como eu tava queixando muito, toda horinha eu tava falando, gente, eu tava deixando as enfermeiras desesperadas assim, porque toda hora eu tava reclamando de dor, entendeu? Então ninguém tinha ido lá levar remédio pra mim. Meu marido já tinha pedido remédio e nada. E além disso,
muito, muito mesmo. E o frio doido que tava sentindo, né? Aí toda hora tá falando pra essa enfermeira, né? Eu quero o remédio, que eu tô sentindo muita dor, muito... Foi uma coisa louca, juro. Aí, de repente, o médico veio, eu tenho certeza que foram as enfermeiras que foram lá, né? E tá falando sobre isso de mim. Aí o médico, não, isso é normal, é normal. Aí foi, aplicou, gente, eu não sei, uma injeção na minha coxa. Aí eu perguntei, eu lembro que eu perguntei pro médico que injeção era essa. Aí eles falaram lá o nome, eu não me lembro o nome, mas eles falaram lá. Não sei se eles falaram pra não dar hemorragia. Foi isso, foi isso mesmo. Aí eles falaram assim que era a injeção, falou o nome lá da injeção, mas que serviria pra não dar hemorragia. Depois, né, já trouxeram o remédio, depois disso, o remédio rapidinho veio. Não acredito que o médico tenha falado com eles também pra agilizar, né? Porque também não era só eu lá, né, gente? Então, assim, que ele não ia demorar um pouco, né? Eu não sei. E em seguida, gente, eles me levaram pro quarto, né? Depois que tomou o remédio, tomei um café lá mesmo. E todo esse tempo com dor, muita, muita dor mesmo, que não passava por nada. Aí me mandaram pro quarto, né? Eu acho que umas meio-dia por aí, 11 e pouco, meio-dia. Eu tornei e pedi. Eu já tava no quarto, do pós-parto, no quarto normal, entendeu? No quarto normal. Aí ficou lá eu e outra menina lá que eu tinha ganhado o neném também, né? Na madrugada. Não, no dia anterior. Aí, gente, esse tempo todo, eu continuando com dor, muita, muita dor mesmo, no corpo todo. E todo esse momento também eu sentindo que tava saindo muito de mim. E eu tava sentindo como se tiver, como não, os bolos, sabe? E assim, muito, muito, muito mesmo, eu tava sentindo. Aí eu falei pra médica, disse que era médica não, pra enfermeira, né? Que a enfermeira fica lá direto. Não, é normal, é assim mesmo. É tanto, gente, que eu coloquei o absorvente. Aí eu lembro, assim, que não foi... não demorou, que já tava, assim, gente, foi horrível. E quando eu falo com vocês, eu tô imaginando lá, né? Mas, enfim, e todo esse tempo eu com muita dor, muito no corpo todo, não era o corpo todo, principalmente aqui, assim, nessa parte da costela, assim, no tórax, né, que fala, em tudo, era no corpo todo, entendeu? Onde triscava, nem me dói, tava doendo. Minha mão, então, nossa senhora, juro, parecia que tinha gente que tinha batido os martelos, assim, na minha mão, de tanto dor, mas não foi, de tanto eu bater lá no ferro, lá, como falei pra vocês, né, no outro vídeo. E aí, ok, eu tornei chamar essa enfermeira, né? Lá tem a campainha, que quando a gente aperta o botãozinho, aí a enfermeira vem. Aí eu tornei pedir remédio, né? Disse que ia pedir a médica pra ver se podia passar. Mas enfim, demorou horrores pra essa médica trazer o remédio, a enfermeira trazer o remédio. Eu não acredito, né? Porque eu também não tinha tanto tempo assim que eu tinha tomado. Entendeu? Aí acho que pedi ela umas 3, 4 vezes. Eu fiquei apertando campainha lá pra ela vir trazer esse remédio. Tanto dor que eu tava sentindo, entendeu? Não tinha passado nada. A enfermeira veio, mas passou nada, não passou nem um pouquinho de dor. Falei, não, nada. Aí, quando eu penso que não, a enfermeira traz um tanto de remédio de comprimidinho no copo, que eram pra gases, segundo eles, era gases, era por causa da força que eu coloquei, entendeu? Era normal ali pra eles, né? E aí deu aquele remédio, acho que é simeticona, ele de pirona, simeticona e de pirona, foi esse mesmo. Aí me deu. E eu, tipo assim, sabe, querendo um remédio mais forte, sabe? Mas né, eles são médicos, eles que, né, deveriam me falar um remédio mais forte, né? Mas ok. Aí aproveitei pra falar com a médica que eu tava perdendo muitos, entendeu? Aí ela falou bem assim, você já foi no banheiro, já fez xixi, né? Porque acho que nessa hora, acho que já eram umas... Eu ganhei o Mateus 5 e pouco, fui pro quarto umas 9 horas da manhã. Dessa uma hora por aí, acho que foi. Detalhes, antes de eu ir pra esse quarto, eu banhei lá, a enfermeira me banhou, entendeu? Ela me banhou e depois a gente foi pro quarto. Aí, eu falei assim, não, ainda não. Eu não conseguia levantar o braço da cama. É tanto que o remédio, na hora que ele fez assim, com um copinho, falei com ela que eu não tinha força no meu braço para eu levantar. E disse, era muito frio, um frio doido, era um frio, parecia que tinha ar-condicionado lá dentro.
E ainda bem que meu marido tinha levado uma jaqueta grossona, aí colocou em cima de mim, entendeu? Colocou muita coberta, ajuda, né? Eu consegui ir ao banheiro, meu marido me levantou. Eu não tinha, assim, forças pra poder colocar, tipo assim, não, eu vou colocar força pra eu levantar. Eu não tinha essa força mais, eu não tinha mais nada, como se eu não tivesse, não sei, como se eu estivesse ali só respirando, sabe? Ali em cima da cama, eu não tava sentindo mais nada do meu corpo. Sentindo, falo assim, né? Não tava com força, não tava... A única coisa que eu sentia era muito dor no corpo todo. E a hora que eu levantei, gente, a cama todinha, o colchão, a cama, gente, todinha, encharcadíssima de... E assim, tinha poucas horas, acho que não tinha dado umas 3, 4 horas que eu tinha acabado de sair da sala do parto, entendeu? Eu banhei, troquei de roupa, coloquei, né, a fralda lá. E assim, gente, a cama tava ensopada. Sabe o que é ensopada? Ensopada mesmo. Foi tanto que a hora que eu sentei assim, sabe assim, quando a gente enche o algodão de água e aperta o algodão e a água sai pelos cantos assim, tipo, porque tá ensopada? É desse jeitinho que aconteceu, entendeu? Porque lá tinha várias cobertas. Gente, além da cama, todas as cobertas que estavam lá, os cobertores, né, lá do hospital que estavam em cima de mim, que tava sentindo muito frio. Nossa, assim, e eu sabia que isso tava, sabia sim, porque eu tava sentindo saindo de mim, mas eu tava sentindo sair esses negócios de mim, mas eu não sabia que tava daquele jeito, entendeu? Eu não imaginei assim, que tava naquela situação. Eu até assustei, eu fiz assim, olhei assim, Jesus Cristo, eu pensando, né, que não tinha nem força pra falar. Aí a enfermeira saiu na mesma da hora, não falou nada comigo não, saiu na mesma da hora. Aí de repente veio a médica, né? Certeza que falou isso pra ela. Aí ela. Aí eu banhei, né? Com muita ajuda eu tive que banhar na cadeira de rodas, porque eu não tinha força pra nada, gente, nada. Tanto até na cadeira de rodas, eu tive que escorar a minha cabeça assim na parede, porque eu não tinha nem força pra ficar com a cabeça assim. Nem força pra isso eu tinha. Eu voltei do banho, a enfermeira já tava lá me esperando. E a cama já tava tudo limpa, né? Já tava tudo bonitinho lá, trocou de colchão, trocou tudo, mas trouxe tudo limpo, tudo novinho, limpo de novo. Aí eu deitei lá com muita dor, com muita, sabe, assim, desmaiando mesmo. Eu não sei que milagre que eu não desmaiei. Não sei que milagre que eu não desmaiei, entendeu? Mas eu tava, gente, não era eu ali. Não era eu, foi Deus mesmo que me deu força. Deus mesmo que me deu força, entendeu? Aí a médica fez uma massagem na minha barriga. Gente, a hora que ela colocou a mão assim na minha barriga, eu assim, sabe? É como se, não sei, como se estivesse puxando o Mateus lá de dentro de mim, a dor que eu senti na hora. Eu cheguei a assustar assim de dor, porque nem fosse pra gritar, nem falar nada, não tinha mais. Só fiquei assustada, só me assustei assim na hora de dor. Fazendo uma massagem, aí ela foi e falou que meu útero ainda estava em cima, né? Tava aqui no estômago ainda, que meu útero já era para ter descido, né? Pelas horas de parto. E ela foi fazendo massagem, aquela massagem tipo para baixo, para, né, pro útero voltar pro lugar. Ela foi fazendo, e eu assim, ó, eu ficava assim com pano, apertando o pano assim de tanta dor que eu tava sentindo, gente, eu tremendo de dor. Ela falando comigo, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, eu tô sentindo muita dor mesmo. Já trouxe o remédio? Eu falei assim, que já, mas desde o momento que o Mateus nasceu, eu não parava de sentir dor, entendeu? Eu, assim, tava doendo todo momento, não teve um segundo. Gente, levaram o almoço, eu não consegui comer. Aí ele perguntou se eu conseguia almoçar, eu falei assim que não, porque eu tava sentindo muita dor, tudo tá doendo, até pra eu pegar, gente, tudo tava doendo, entendeu? Era um negócio assim horrível, e um frio, ai, gente, tava horrível, parece que não era eu, sabe? Dá vontade de chorar, juro, de tanta dor ali que eu passei, não gosto nem de pensar. Aí ela falou assim, né, pra eu ir fazendo a massagem, pra ir, tipo, empurrando o útero pra baixo, porque meu útero já deveria ter voltado, mas não tinha voltado ainda. Aí ela falou assim, ó, daqui meia horinha você torna a pegar aqui. Ela colocou minha mão assim, né? A gente realmente tinha um bolão assim perto do estômago. Aí ela falou que aquilo lá era meu útero. Esse útero não era pra estar aí, era pra estar aqui embaixo. Aí colocou minha mão assim, então, não, lá embaixo mesmo, né? Então daqui uns 30 minutinhos, 20, 30 minutinhos, né? Você vai colocar a mão aqui. Se tiver com esse bolo aqui ainda, que no caso é o útero, aí você aperta a campainha e chama a gente, tá bom? Porque
esse útero já era pra ter voltado. Aí falou lá, né, as complicações, sei o que lá, sei o que lá. Então, aí você chama a gente, tá? Mas você não esquece, fica olhando aí, toda horinha. Aí já manda a enfermeira vir aqui de novo, né? Se não vai que você esquece, não sei, eu acabo dormindo. E eu preciso saber como que você está. E aí eu falei assim, não, tá bom. Aí uns 20, 30 minutos de eu fazendo a massagem, morrendo de dor, mas eu tinha que fazer, entendeu? Assim, pelo que ela me explicou lá, né? Esse útero, meu útero já tinha que ter voltado e não voltou ainda. Talvez é esse motivo de eu estar perdendo tanto sangue e tanta dor que eu tava sentindo, entendeu? Aí ela veio, tornou vir e não tinha voltado ainda. O útero ainda tava aqui em cima. Gente, eu senti tanta dor, tanta dor, tanta dor. E ela continuou, ela tornou a fazer massagem, uma massagem assim. Ela afundava a mão, gente, afundava, parecia que chegava lá na costela lá atrás, juro pra vocês, afundava assim, ela chegava a colocar força com essa parte assim, e fazendo assim, ó. Gente, foi horrível, muito, nossa, doeu demais, porque primeiro já tava tudo dolorido, né? O segundo, pensa, só assim, ó, Deus me livre, muito dor mesmo. Aí, ok. Aí ela, pera aí, já eu volto, tá? Vou ver se, já eu volto pra ver se esse útero seu voltou. Aí tornei pedir outro remédio. Aí depois de algumas horas o torno me dá, né? Porque toda hora eu tava pedindo remédio, não tinha como beber remédio toda hora, né? Tem um tempo ali que a gente pode estar tomando. Pensei que não, ela, né? Veio ela, mais outro médico. É médico, enfermeiro? Não, era outro médico mesmo. É, porque foi o que tava comigo lá na hora, né? Falou sim que a que a enfermeira ia me aplicar a injeção. Aí eu perguntei pra que era. Aí ele falou assim que era pra não correr risco de dar hemorragia. Mas eu pensei, assim, não perguntei, mas aí eu pensei, mas não tinha aplicado aquela hora, né, no outro quarto, depois que eu tinha ganhado o Matheus, entendeu? Tipo assim, mas aí eu pensei, vai que, sei lá, uma segunda dose, né, tipo assim, vai reforçar, não sei, porque como eu tava perdendo muito, né? Então, talvez era só um reforço ali, não sei. Aí... Gente, olha, eles não me falaram, assim, com as palavras, entendeu? Mas eu tenho certeza que naquele momento ali eu estava tendo, era hemorragia. Porque parece que eles não falam. Se a gente não perguntar, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, parece que não falam, entendeu? Eles só ficam olhando assim, conversando entre eles. Se a gente perguntar, eles não falam. Igual quando o bebê estava atravessado, eles não me falaram isso, eu que descobri. Se eu não tivesse, assim, falado ali na hora, assim, eles nem tinham falado assim, ó, seu bebê estava atravessado, mas você conseguiu, graças a Deus. Não teve nada disso, entendeu? Eu percebi que ele estava atravessado. Então, assim, eles não me falaram assim, ó, Camila, você está tendo hemorragia, ó, Camila, você teve, ó, Camila, a situação é essa, aquela. Nada, mas eu tenho absoluta certeza que foi isso, entendeu? Porque eu perdi muito, 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 muito mesmo. E também, eles aplicaram 2 vezes, essas 2 injeções que eu tô falando pra vocês, entendeu? Na coxa da minha perna. Então, assim, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. E porque também toda vez que eu ia ao banheiro, toda vez assim, eu ia algumas vezes porque eu não tinha força pra levantar toda hora, né? E saía, gente, era um bolo, assim... Gente, é muito nojento, dá, sei lá, não sei, pula essa parte, se você for ficar com nojo aí, é melhor pular. Mas sabe quando a gente compra fígado? Sabe aqueles fígados que fica na vitrine do açougue? Gente, era daquele jeito, eram uns trem assim, ó, que quando saía eu sentia dor, eu sentia dor, não era aquele normal, assim, não era, era um bolo assim, que parecia que tava saindo as carnes de dentro do meu corpo, não sei, gente, foi horrível, 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 horrível mesmo. Aí ok, né, aí, assim, aí achei que eu fiquei assim, o dia todinho, sem parar, era o tempo todo, era tipo igual a torneira ligada, entendeu? Aí ok, né, e toda hora médico vindo, enfermeira vindo, toda horinha vindo, pedindo pressão, medindo não sei o que lá, vendo meus batimentos, toda horinha tava vindo. Aí ficou assim, o dia todinho, a noite todinho. Aí na partir da madrugada, pro outro dia, eu fui melhorar, não tava tão intenso quanto tava mais, né? Acredito que depois que eles aplicaram aquela injeção em mim de novo, então, sei lá, deve ter amenizado alguma coisa, não sei. Parado, né, ali, não consegui nem fazer xixi, nem nada. Aí, gente, eu falei com a médica que eu não tava conseguindo fazer xixi, né? Desde quando eu tive o Matheus. A primeira coisa que eles passaram foi amoxicilina. Então deve ser, como é que fala? Infecção.
Aí assim, mas eu falei que eu tava com vontade de fazer, mas eu não tava, parece que não tava saindo, não sei. Entendeu? Eu tava sentindo aqui, assim, uma pressão, tava, não fala? Ah, eu esqueci a palavra certa. Mas eu queria fazer, mas não tava, parece que não tava saindo. Não sei, tava saindo, não tava saindo no xixi. Aí, ok. Aí fiquei tomando o remédio, acho que, não sei, acho que eu tomei uns 2 comprimidos desse da cefalexina, né, que é pra infecção. Aí, ok. Aí vocês acreditam, gente, que eu fui no banheiro mais tarde? E, assim, quase à noitinha eu fui ao banheiro, né? Tava querendo fazer xixi. Aí fui tentar, né, de novo, pra ver se sair dessa vez, né? Aí veio uma dor horrorosa, uma dor horrível aqui, assim, na região. Tipo assim, uma dor muito, uma dor muito forte, entendeu? Aí, parecia que alguma coisa estava querendo sair. Parece que alguma coisa estava querendo sair, como se tivesse alguma coisa dentro de mim. Eu até pensei, meu Deus do céu, será que deixou alguma coisa, me chama aqueles paninhos? Aqueles paninhos de fazer curativo? Pois é, eu pensei nisso, mas será que deixou isso dentro de mim? Sei lá, às vezes normalmente tava limpando ali. Porque é como se alguma coisa tivesse querendo sair, entendeu? Aí eu tava lá, né, no vaso lá. Aí eu coloquei força pra sair, entendeu? Porque era essa mesma sensação, tipo assim, se eu for colocar força, vai sair. Aí eu coloquei força e doeu, gente, foi horrível, doeu muito, muito medo. Aí saiu um negoção, que não consigo, tipo, é a mesma coisa que eu falei pra vocês uns minutos atrás. Grandão, gente, enorme. Sabe o que? Enorme, enorme, enorme mesmo. E eu acho que, sei lá, desse tamanho aqui assim, ó. Um trem grossão, juro. Gente, é coágulo, né, que fala isso. Lembrei a palavra. Enorme, grosso, grosso e grande. Aí depois disso eu consegui fazer o xixi normalmente. Depois que saiu isso, o xixi saiu junto. Ou seja, aí na mesma hora eu pensei, gente, então era isso aqui que tava, como fala? Que tava, é como se tivesse tampando ali a passagem do xixi, entendeu? Então por isso eu não tava conseguindo fazer xixi. Aí depois disso eu fiz xixi normalmente. Até no momento que eu vim embora, até hoje, faço xixi normalmente, entendeu? Então era isso aí, que era por esse motivo que eu não tava conseguindo. Aí eu falei pra médica, não falou nada não, só ela. Ah, só falou assim, não falou nada. Não, entendeu? As dores não passaram lá, em nenhum momento. Em nenhum momento as dores não passaram lá. Mas aí toda hora eu tava me dando remédio. Toda hora sim, né? Não sei se era 6 horas, eu tava me dando remédio. Aí recebemos a alta, passou uma lista enorme de tanto remédio, como sacola cheia. Quando a gente chegou, meu marido foi lá comprar, né? E trouxe uma sacolada de remédio. Gente, uma sacolada de remédio mesmo. Eu acho que eram uns 10 remédios que eu tinha que tomar, uns 8, 9 por aí, que eu tinha que tomar. E era tudo de uma vez, entendeu? Não sei se era de 6 horas, 8 horas. Aí, deu alta, passou um papel usado, assim, de remédio que era pra eu estar tomando. Né? Era pra dor, era pra infecção, era pra isso, era pra aquilo, era pra 1 milhão de coisas, entendeu? Aí, ok, a gente chegou em casa e agora eu vou contar pra vocês como foi depois que eu cheguei aqui em casa. No primeiro dia, gente, assim, eu tava normal assim, com essas dores ainda, entendeu? E acho que a partir do segundo dia essas dores já estavam assim, sendo aliviadas. Porém, esse frio não passava. Esse frio, gente, que eu sentia, ficou uma semana assim. Uma semana assim, que eu ficava tremendo o dia todinho. E eu ficava com aquele bobojaco, sabe, aquela jaquetona. E, nossa, um frio assim que não passava por nada. Como uma semana, não, acho que umas 2 semanas, se não for mais. E a meia, eu colocava 2 meia, que era um frio que não passava por nada, gente. Gente, eu fiquei tão mal depois que eu ganhei, depois que eu vim pra cá, sabe? Assim, não teve ninguém, eu não fui no psicólogo, entendeu? Não teve ninguém que falou assim pra mim, ó, Camila, você tá com depressão, mas a gente sabe os sintomas, entendeu? A gente sabe os sintomas. Mas depois eu fui concluir essa ideia minha também, depois o negócio tava já quase passando de tudo. Eu nunca vi um relato de um parto, né, de um pós-parto, que a mulher teve depressão, né? Ou seja, depressão pós-parto. Mas o que eu passei, gente, eu não desejo nem pra pior inimigo, apesar que eu não tenho inimigo, graças a Deus, mas eu não desejo isso pra ninguém do mundo. Eu acho que pode ser a pior pessoa do mundo, eu não desejo isso, não desejo, entendeu?
porque é um sentimento que é como se não fosse você. É como se você lutasse com aquele sentimento. Então, foram 30 dias desse jeito. Meu peito, o bico assim do peito, ele, como fala? Machucou muito, que saía sangue puro. É tanto que Mateus ficou um dia praticamente sem querer mamar, porque ele colocava a boca e saía sangue. Aí ele mamava só nenhum, mas assim, um só não tava não falo, satisfazendo pra ele, entendeu? E querendo ou não, tinha que oferecer isso, mas mesmo assim, ele chegou um momento que ele não quis, ele recusou, porque quando ele puxava, ao invés de sair o leite, saiu sangue puro, sangue puro. Teve uma vez mesmo, gente, que a gente foi ir pra consulta, e o Mateus tava chorando muito. Eu dei esse peito aqui, que tava menos machucado, tava arregaçado. Eu posso falar essa palavra, arregaçado os dois, mas tinha um que não tava sangrando, entendeu? Eu dei Mateus um. Aí ele continuou chorando, né? Isso significa que continuou com fome, tava querendo mais, né? Aí eu pensei, eu vou ter que dar o outro. Eu dei o outro, gente. Gente, cada vez que Mateus mamava, acho que eu fiquei assim, 20 dias. Não, na verdade eu chorava antes de eu pegar ele, entendeu? Quando ele acordava lá no berço, aí meu marido pegava, então minha irmã... Eu já começava a chorar, a hora que eu via A hora que eu percebia que eu tava acordando, eu já começava a chorar, porque eu sabia que eu ia passar. Gente, sério, de verdade. Aí, né, voltando lá, aí ok, né, eu dei, Mateus o peito que tava sangrando. Na mesma da hora, ele soltou. Aí, ok, ele soltou e ficou, não chorou mais, mas ele soltou. Aí, né, vesti a roupa assim e a gente foi. E depois, né, como meu marido colocou o pano assim, tá fazendo muito frio também dessa época, colocou o pano nele. Aí, a hora foi chegar lá na consulta que ele foi destampar assim, né? Eu olhar pra ele, aí ele percebeu que a boca de Mateus tava cheinha mesmo, que assim, ó, tudinho. Aí nós ficou tipo assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí a hora que eu olho assim pra mim, tava tudo cheio de negócio, sabe? Então, aí eu falei, então deve ser não, foi daqui. Aí, gente, olha, eu não vou contar pra vocês em detalhes, porque tem coisas, tanto que tem coisas que ninguém sabe, só eu mesma, eu e Deus, porque tem coisas que eu não tenho nem coragem de abrir a boca pra falar. Eu não tenho mesmo coragem, entendeu? Pra falar. Ainda mais pra ficar exposto, assim, pra não sei quantas, né? Mas assim, tem dias que eu me lembro mesmo que o berço de Mateus fica na ponta da cama, né? Como vocês já viram lá. E toda vez que o Mateus acordava, eu ficava ali naquele cantinho com ele, né? Trocando a fralda, amamentando, ficava ali. Gente, só pra vocês terem um pouquinho de ideia, assim, mais ou menos. Chegou um dia que eu fiquei com medo de mim. Com medo dos meus pensamentos, com medo de mim. Entendeu? Aí a hora que Mateus já acordava, eu pegava ele, pegava a fralda, ia lá pra ponta da cama. Eu trocava ele lá. Porque eu tinha medo de, assim... Gente, sabe assim como... Eu acho que eu nunca vou conseguir explicar isso, nem pra ninguém, nem pra vocês, nem pra ninguém. É como se, por exemplo, assim, ó, existe eu, né? Eu sou eu, física aqui. Mas é como se existisse outra pessoa também dentro de mim, dentro da gente. Não consigo explicar isso, essa história. Eu não sei, isso é doido. Mas é como se existisse outra pessoa. Ou seja, eu mesmo, eu não tava querendo pensar aquilo, tudo que tava passando na minha cabeça, mas parece que tinha como se fosse outra pessoa dentro de mim que tava pensando aquelas coisas, entendeu? Eu não consigo explicar, gente, eu não consigo explicar. Eu achava isso, talvez que seja por isso que eu não contei nada pra ninguém mesmo. Porque eu pensava assim, não vai me entender, porque se nem eu mesmo tô entendendo, que dirá outras pessoas, né? Eu não consigo explicar, entendeu? Eu não consigo, mas chegou um momento que... Chegou um momento não. Eu acho que eu fui conseguir olhar pra Mateus, olhar assim, olhar no rosto dele, sei lá, uma semana depois. Gente, eu fiquei tão assim...
Não sei, não sei explicar, entendeu? Aquela lá não era eu, não era eu, não, parece que não era eu que tava existindo ali. E ao mesmo tempo, eu me sentia muito culpada. Gente, eu chorava demais, muito, muito, muito mesmo. E a Mari, né, minha irmã tadinha, sempre, né, me consolando ali o tempo todo, conversando comigo, meu marido. Aí meu marido me perguntava muito, né, a Mari também, o que tá passando na minha cabeça, sei lá. Eu falava que era dor, eu falava que era dor no corpo todo, era dor no peito. E realmente eu tava sentindo as dores, entendeu? Mas eu sempre falava isso, entendeu? Não, é muito dor, todo dia eu durmo com dor, acordo com dor. E era exatamente assim. Eu passei um mês, gente, um mês, 30 dias. Eu dormia com dor, acordava com dor. Dormia com dor, acordava com dor. E assim, principalmente as madrugadas, que tava todo mundo dormindo ali. Então, a hora que o Matheus precisava ali de mim, né, pra mamar ele. Aí, antes de ele colocar a boca aqui, eu já tava chorando. Porque eu já sabia que eu sentia dor, entendeu? E quando eu sentia dor, gente, eu faltava, como fala? Arrancar a parede assim, ó. Eu arranhava a parede, a coberta assim. Gente, eu saía rasgando a coberta de tanta dor que eu tava sentindo. Aí, ou seja, aí veio aquela dor ali, aquele choro, da dor física. Aí é como se misturasse tudo, entendeu? Eu me sentia muito culpada porque eu chorava. E a gente sabe, eu sei que o que a gente tá sentindo passa pros bebês, entendeu? Então, se no momento ali que tá mamando eu tô chorando, eu tava sentindo aquela raiva de mim, e sei lá, na minha cabeça assim, não, é como se eu tivesse com esse mesmo sentimento. Então eu chorava por tudo, eu me sentia muito culpada mesmo, porque eu não conseguia olhar pra ele e assim, sentir aquele carinho. Não é sentir, é tipo, acho que é isso mesmo. É até aquela coisa assim, não tem a palavra certa, mas eu não conseguia. É como se fosse aquele, como é que fala? Ai, gente, eu esqueci a palavra certa. Mas eu me sentia muito culpada, porque eu pensava, gente, eu amo a Laura com toda a força do mundo. Eu amo o Matheus com toda a força do mundo, mas não tá aparecendo, isso não tá nítido pra mim, né? Porque de tantos pensamentos, de tanto... Assim, não era eu, gente, não era eu que tava pensando aquilo. Mas eu também não consigo explicar, Era um milhão de sentimentos, era um ódio de mim, uma raiva enorme. Eu sentia tanto ódio de mim, gente, assim... Deus me perdoa, que não vou nem falar aqui pra vocês, mas eu tenho certeza que vocês já imaginaram o que poderia ter passado na minha cabeça. Exatamente isso, entendeu? Que Deus me perdoa muito, muito mesmo, mas tenho certeza que vocês estão pensando aí junto comigo. Não vou falar aqui, claro que não. Mas era de tanta raiva, de tanto ódio, de eu estar sentindo de eu estar com aquele sentimento, entendeu? Que não era uma coisa que eu queria estar sentindo, mas não era uma coisa que eu queria, que eu tava controlando, que eu podia controlar. Tipo assim, não vou estar pensando isso, porque não é isso. Eu não conseguia controlar, eu não conseguia tirar isso, sei lá, da minha mente, da minha cabeça, eu não conseguia. Então, eu acabava ficando com ódio, com raiva de mim, né? E os dias foram se passando e parece cada vez que os dias ia se passando ia ficando pior. Gente, parece não, realmente ficava pior, hoje eu tô de um jeito, amanhã eu tô pior, depois amanhã eu tô pior. Era só piorando, não via melhor. Então chegava no dia assim que eu ficava desesperada. Como assim, gente? Os dias vai se passando, não tem o que melhorar, mas eu tava piorando. Gente, e outro detalhe, durante esse mês, no primeiro mês eu fui pro hospital, pra maternidade, né? Porque eu tava tendo muita febre, acho que umas 3, 4 vezes, não, umas 3 vezes. Eu tava tendo muita febre, entendeu? Muita febre mesmo. E aí tinha hora que falava que era por causa do peito, tinha hora que falava que era por causa da infecção, tinha hora que, sabe, assim, essa coisa toda, aí meio que, sabe, eu mesmo tava desistindo de mim. Era tanta dor que eu tinha sentido durante o parto. Aí aqui ainda com o Matheus, entendeu? Com o Matheus, que eu falo assim, né? A hora que ele ia mamar ali, então tudo doía. Então eu ficava me sentindo péssima, eu ficava me sentindo horrível, eu tava me odiando por tudo isso. Eu só queria ali aproveitar o momento com o Matheus, eu só queria, assim, olhar para ele ali, como eu olho hoje, tipo assim, ficar admirando, como eu admiro hoje, entendeu? Mas não, quando eu olhava para ele,
eu já imaginava tudo que tava passando lá no hospital, entendeu? Era como assim, eu olhava pra ele e aquela dor voltava. Toda aquela dor que eu passei durante ali, o parto, voltava e eu sentia aquela dor. É tanto que às vezes eu ia dar mamar ele, né, nesses primeiros dias, primeira semana, eu olhava assim, tipo, minha cabeça já doía. Só de imaginar, porque vinha os reflexos, entendeu? De tudo que aconteceu. Então, assim, esses 30 primeiros dias foi tudo sobre isso. Tudo sobre isso. Muita dor, muita febre, muito ódio, muita raiva de mim. Muito... Gente, acho que... Por isso que eu comentei pra vocês no outro vídeo. É como se esse pós-parto meu é como se fosse o parto, mas porém parcelado. Assim, as parcelas, entendeu? Todo dia você tinha uma coisa diferente, pra vocês terem ideia. E detalhes, eu não comia. Eu comia um negocinho assim e já não tava querendo mais. Mas eu lembro que teve uma vez, né? Assim, meu marido tava fazendo a comida, né? Almoço e janta todos os dias. Não todos os dias, não. No almoço, a maioria das vezes quem fazia era a Maria, minha irmã, a Mari. Porque tava fazendo entrega, mas a janta também era todo dia, ele quem fazia, né? E teve uma vez que eu me lembro que aí ele levava pra mim, né? Aí eu tinha acabado de colocar o Mateus na cama. Eu tava cansada, tava com fome, eu tava destruída. Como se eu tivesse passado um caminhão ali por cima, assim, como se eu tivesse morta. E só faltava só me enterrar ali, juro, horrível, gente. Aí, não, me lembrei que agora. Lembrei. Vocês lembram uma vez que eu gravei um vídeo? Até que falei que eu tava no meu pós-parto ainda, que eu não tava muito bem, porém tinha me dado a vontade de comer a costela que eu faço. Vocês lembram? Eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Quem assiste meu vídeo, quem me acompanha vai lembrar. Foi nesse dia. Nesse dia eu fiz a janta, eu fiz a costela com mandioca. E eu não fiz a salada porque eu ia fazer, eu tava sentindo muita tremedeira no corpo e muito mal-estar. E minha irmã fez a salada. Mas a costela com mandioca, arroz, feijão, eu quem fiz. Né? Então eu tava com muita vontade de comer, entendeu? Aí eu terminando ali, né, Mateus acordou, aí eu fui dar o peito a ele, aquela mesma historinha. Eu chorava demais, de muita dor, entendeu? Aí, ok, né, e sempre vinha com tristeza, gente, sempre vinha com tristeza. Aí, ok, depois coloquei o Mateus pra dormir e dormiu. Aí eu sentei assim na cama, para eu levantar, para eu poder colocar minha comida para eu comer, né? Eu não conseguia, eu não tinha força, sei lá. Acho que depois de eu ter chorado bastante ali, né? De novo, eu não conseguia levantar. Aí falei com o marido, eu não vou querer comer. Olha, como assim? Você disse que estava com vontade de comer, né? Realmente eu tava, aí fiz ali, mesmo assim sentando toda hora. Mas eu que queria comer, eu queria comer a minha, entendeu? Aí por isso que eu que fiz. Aí eu falei assim, não quero, mas não tenho força, não tenho força pra ir lá, não quero, não sei, não quero. Aí ele colocou, aí colocou pra mim, né, e veio me dando. Nem se acredita que eu coloquei a primeira colher, eu não tinha força pra levantar o braço, eu juro pra vocês. Eu consegui fazer ali a comida, mas nesse momento ali eu tava sem força nenhuma, sabe? Minha mente tava muito abalada, meu corpo tava muito abalado, tudo. Eu tava destruída totalmente. Aí eu coloquei a comida na boca, eu não consegui mastigar. Gente, foi horrível. Eu não consegui mastigar a comida. Aí eu lembro que eu voltei, eu cuspi, não, voltei não, cuspi a comida de novo. Eu falei com ele, falei com meu marido, né, chama Edson. Falei com ele, eu não consigo mastigar a comida. E eu falando, chorando, gente. Sabe, aquele choro assim, de ódio, de raiva, de um sentimento assim de mim, eu não presto pra nada, eu me odeio, eu não consigo comer uma comida mais, todo dia, os dias vai se passando, ao invés de ficar boa, melhorando, eu tô piorando. E eu assim, sabe, todos os sentimentos passando, e eu chorando, falei com ele, eu não consigo, falando assim, eu não consigo comer, eu não consigo. Aí eu só, parece que eu caí assim, eu nem lembro eu me organizando para deitar não, eu só caí assim, peguei o travesseiro assim, aí chorando. Aí eu lembro que caí no sono, né, e meu marido me olhando assim, com muita dó, dá pra ver, né, o olhar, com muita dó de mim, sabe, dá pra perceber, né. Aí ele teve uma vez até que me falou, se ele pudesse pegar as dores ali que eu tava sentindo, esse sofrimento todo,
Eu tinha pego ele falando, até Mari, tadinha, até a Mari falava isso, entendeu? Aí todo santo dia eu lembro que a Mari, nossa, a Mari me ajudou tanto, me ajuda, claro. Mas eu falo assim, é nesses momentos, né? Me deu tanta força, tanta força. Aí ela sempre perguntava, mas o que se passa na sua cabeça? Eu falei, não, mas sei lá, o que tá acabando comigo é tipo, dorme ruim, dorme destruído ali com dor e acorda pior ainda. Mas era realmente isso. Era uma febre que não passava, era uma dor que não passava, era um frio que não passava. Tinha hora que eu não conseguia comer, eu não tinha força pra mastigar, entendeu? Não tinha, não tava ali, eu tava arrebentada ali. Aí eu lembro também o tempo todo, sabe? Eu rezando, 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 rezando. Deus, tira essa dor de mim, Senhor. Tira todos esses pensamentos. Eu sei que não é isso, não é isso. Os meus filhos são tudo pra mim. Mateus é tudo pra mim. É meu milagre, né? A Laura é tudo pra mim. Eles precisam tanto de mim. Falava sempre com Deus. Eu rezava muito, muito, muito. Eu clamava, na verdade. Eu acho que não é nem reza, era o clamor, literalmente o clamor, viu? Porque tinha vezes, gente, eu gritava aqui dentro de casa, vocês acreditam? Eu gritava assim, a hora que o Mateus tava mamando ali, que eu vi que saía sangue. Tipo assim, era literalmente, era esse pensamento, gente, eu não presto nem pra nada. Eu não prestava pra nada mais, porque até pro menino mamar, ele tava, nem tava querendo mais, de tanto sangue tava saindo, entendeu? Assim, eu estava me cedendo, lógico, né? Por mais que eu tava morrendo ali de dor, nenhum momento eu falei assim, não, eu não vou dar ele o peito porque eu tô sentindo dor, tá machucado. Nunca, nenhum momento. Ele mesmo se recusou por causa do sangramento. E chegava assim, eu tava ali chorando, chorando, chorando e gritava, Deus, me ajuda, Senhor, me escuta, me Deus, tem piedade de mim, e chorando, chorando, chorando muito. Eu falava, eu gritava que tinha hora que eu não conseguia, sabe, me conter ali, tipo, ficar com aquele sentimento ali só pra mim. Eu gritava, falava, não aguento mais, não tô aguentando, não tô aguentando. Meu marido, meu Deus do céu, tipo assim, era uma coisa inexplicável. Era uma coisa inexplicável, entendeu? Porque eu lembro de Laura mesmo. Laura, assim que saiu, eu não senti mais nada. Gente, eu comecei, depois que fui pra casa, de Mateus, que eu cumpri o resguardo certinho. Você fala assim, né, sobre lavar a casa, sobre esse serviço de casa. Mas também, por quê? Porque eu não consegui nem comer, eu consegui fazer o serviço de casa, né? O de Laura, não. O de Laura, eu fiz tudo, né? Porque minha família é toda lá de Minas, como você sabe, morava em Brasília sozinha. Meu marido trabalhava de noite, sozinho, que fala assim, sem família por perto. E meu marido trabalhava de noite, então era só eu e Laura. Então eu fazia tudo dentro de casa, assim, depois de uns 3, 4 dias, eu fiz tudo, não senti nada, 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 nada. Eu ficava, nossa, gente, eu comia, eu fazia bolo, minha vida continuou tranquilamente, normalzinha. Agora, dessa vez foi diferente, entendeu? Por isso, eu sempre falo, não se compare com nenhuma gravidez, não se compare com nenhuma mulher. Ah, mas aquela ali, ela teve, o bebê saiu e pronto. Gente, eu sou a prova viva, que assim é muito diferente, né? Como eu tive uma menina e um menino, então foi totalmente diferente. Tanto o parto, tanto durante, tanto o pós. O de Laura, tanto durante, pós, depois, não sei o que lá, eu tava no céu, tava no céu. Agora o de Mateus, gente. É por isso que um vídeo respondendo perguntas se eu queria ter filho. Ave Maria, eu não quero mais, não quero, que Deus me perdoa, Jesus Cristo. Mas eu quero que o Senhor me escuta, eu não quero, eu não quero, gente, isso me traumatizou de uma forma tão grande, que só de pensar em dor, Ave Maria, eu não consigo mais, não quero. E o pior que não foi nem, né, ali na hora, no momento ali que foi ganhar, né? Foi um mês, durante, depois, sabe? Gente, foi horrível, 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 horrível. Que doía, gente, era tanta dor que eu sentia, que doía, era dentro de mim. Quer ver a hora que eu ia banhar? A água podia estar quentinha, do jeitinho que for, mas caiu um pingo, assim, parece que tava, sabe? Eu ligava o chuveiro, parece que tava caindo, era prego em cima de mim, de tanta dor que eu tava sentindo. Gente, para chegar num ponto que a água cai no seu corpo e você sente dor por causa da água, Deus, sério, gente, foi horrível. Mas graças a Deus o Mateus tá muito bem. Gente, o Mateus é tão lindo, um menino perfeito, nossa, é perfeito esse menino, o chorinho dele. E sabe, assim, tudo passou, tudo passa, gente, tudo passa.
tudo passa. Passou, hoje eu tô muito bem, graças a Deus, sem nenhuma dor, sem nenhuma sequela, graças a Deus, o Mateus 100% bem. Amanhã que é a consulta dele, consulta não, a vacina dele, tadinho. Eu só vou finalizar o vídeo aqui pra eu pegar ele, mas... Gente, o menino é perfeito, perfeição de Deus, muito lindo. Ai, gente, agradeço a Deus todos os dias por ter ele, por ter Laura na minha vida. São tudo pra mim, gente, lindo. Gente, mas enfim, eu passei por tudo isso aí que eu falei pra vocês. Peguei o Mateus aqui, começou a chorar, tadinho. Aí... Mas enfim, né? Eu sempre falo pra não se comparar, porque cada mulher, cada gestação é cada gestação. Então, assim, não dá pra falar, o primeiro filho eu tava no céu, o segundo eu vou estar de novo. Não, não, com certeza não, entendeu? Ou então, pro primeiro filho eu sofri demais e o segundo não sofreu nada. Mas aí que tá, né? Quem passa por isso pela primeira vez, com certeza não quer ter nem um segundo. Não quer nem ter outro. Mas é isso. Esse foi o meu relato de parto, pós-parto. E contei tudinho pra vocês, né? Espero do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve, curte, comenta bastante, tá bom? Me acompanhe, vai me acompanhando, tá? E Deus abençoe a vida de cada um de vocês por tudo, por me seguir, por estar curtindo, tá compartilhando, tá comentando nos meus vídeos, tá me acompanhando, entendeu? Então, ó, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.